Resposta à pergunta: o que é o Iluminismo? Immanuel Kant. Tradutor: Arthur Mourão. Apresentação. O opúsculo de Immanuel Kant, Resposta à pergunta: que é o Iluminismo? 1784, é, como se sabe, um texto clássico, por razões várias. É um dos manifestos mais interessantes da Ilustração europeia. Como tal, figura não só como um dos mais contundentes apelos ao exercício autônomo da razão, à liberdade de pensamento, mas constitui ainda uma expressão sintomática de um momento fundamental na estruturação da consciência moderna. Com o seu afã de novidade, de expansão e conquista do mundo e da natureza, de destruição da ordem estática das sociedades, mas também com o seu desprezo da tradição, com a vertigem do solipsismo. É, por outro lado, um texto-alvo no recente debate sobre o projeto da modernidade e a reação pós-moderna, assim na obra de Foucault e de Habermas, entre outros. Propõe ainda, de certo modo, um ideal imperativo e inatingível, precisamente a consecução da genuína e plena ilustração intelectual. E disso Kant parece dar-se conta no final do ensaio, embora permaneça contra o que promove, enredado nos preconceitos da sua época, a saber, uma versão algo abstrata da razão arrancada ao humus da história, encarada sem os nexos relacionais que ligam os seres humanos no seu destino. A inatenção ao papel quase transcendental da linguagem na estruturação do pensamento, a falta de consideração do vínculo entre razão e autoridade, nas suas múltiplas formas, além da pedante convicção de que as idades anteriores aos tempos modernos mergulhavam na menoridade culpada. Estas observações e muitas outras que se poderiam aduzir não serão um obstáculo para apreciar a luminosidade deste opúsculo, merecidamente famoso. Mesmo apesar dos seus limites, encerra ainda uma exigência moral de autoiluminação que nunca é bastante. Arthur Mourão. Resposta à pergunta: que é o Iluminismo? Iluminismo é a saída do homem da sua menoridade de que ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de se servir do entendimento sem a orientação de outrem. Tal menoridade é por culpa própria, se a sua causa não residir na carência de entendimento, mas na falta de decisão e de coragem em se servir de si mesmo, sem a guia de outrem. Sapere aude. Tenha coragem de te servires do teu próprio entendimento. Eis a palavra de ordem do Iluminismo. A preguiça e a covardia são as causas de os homens, em tão grande parte após a natureza os ter há muito libertado do controlo alheio, continuarem, todavia, de bom grado, menores durante toda a vida, e também de a outros se tornar tão fácil assumir-se como seus tutores. É tão cômodo ser menor. Se eu tiver um livro que tem entendimento por mim, um diretor espiritual que em vez de mim tem consciência moral, um médico que por mim decide da dieta, etc., então não preciso de eu próprio me esforçar. Não me é forçoso pensar quando posso simplesmente pagar. Outros empreenderão por mim essa tarefa aborrecida, porque a imensa maioria dos homens, inclusive todo o belo sexo, considera a passagem à maioridade difícil e também muito perigosa. É que os tutores de bom grado tomaram a seu cargo a superintendência deles. Depois de terem primeiro embrutecido os seus animais domésticos e evitado cuidadosamente que estas criaturas pacíficas ousassem dar um passo para fora da carroça em que se encerram, mostram-lhes em seguida o perigo que as ameaças se tentarem andar sozinhas. Ora, esse perigo não é assim tão grande, pois acabariam por aprender muito bem a andar. Só que um tal exemplo intimida e, em geral, gera pavor perante todas as tentativas ulteriores. É, pois, difícil a cada homem desprender-se da menoridade que para ele se tomou quase uma natureza. Até ele ganhou amor e é por agora realmente incapaz de se servir do seu próprio entendimento, porque nunca se lhe permitiu fazer semelhante tentativa.
Preceitos e fórmulas, instrumentos mecânicos do uso racional ou antes do mau uso dos seus dons naturais, são os grilhões de uma menoridade perpétua. Mesmo quem dele se soltasse só daria um salto inseguro sobre o mais pequeno fosso, porque não está habituado ao movimento livre. São, pois, muito poucos apenas os que conseguiram, mediante a transformação do seu espírito, arrancar-se à menoridade e encetar então um andamento seguro. Mas é perfeitamente possível que um público a si mesmo se esclareça. Mas ainda é quase inevitável, se para tal lhe for concedida a liberdade. Sempre haverá de fato alguns que pensam por si, mesmo entre os tutores estabelecidos da grande massa que, após terem arrojado de si o jugo da menoridade, espalharão à sua volta o espírito de uma estimativa racional do próprio valor e da vocação de cada homem para pensar por si mesmo. Importante aqui é que o público, antes por eles sujeito a este jugo, os abriga doravante a permanecer sobre ele, quando por alguns dos seus tutores, pessoalmente incapazes de qualquer ilustração, é a isso incitado. Semear preconceitos é muito danoso, porque acabam por se vingar dos que pessoalmente, ou os seus predecessores, foram os seus autores. Por conseguinte, um público só muito lentamente consegue chegar à ilustração. Por meio de uma revolução, talvez, se possa levar a cabo a queda do despotismo pessoal e da opressão gananciosa ou dominadora, mas nunca uma verdadeira reforma do modo de pensar. Novos preconceitos, justamente como os antigos, servirão de rédeas à grande massa destituída de pensamento. Mas para esta ilustração, nada mais se exige do que a liberdade. E, claro está, a mais inofensiva entre tudo o que se pode chamar liberdade, a saber, a de fazer um uso público da sua razão em todos os elementos. Agora, porém, de todos os lados, ouço gritar: "Não raciocines!" Diz o oficial. "Não raciocines, mas faz exercícios." Diz o funcionário de finanças: "Não raciocines, paga." E o clérigo: "Não raciocines, acredita." Apenas um único Senhor no mundo diz: "Raciocinai tanto quanto quiserdes, e sobre o que quiserdes, mas obedecei." Por toda parte, se depara com a restrição da liberdade. Mas qual é a restrição que se opõe ao iluminismo? Qual a restrição que o não impede, antes o fomenta? Respondo: o uso público da própria razão deve sempre ser livre e só ele pode, entre os homens, levar a cabo a ilustração. Mas o uso privado da razão pode, muitas vezes, coartar-se fortemente sem que, no entanto, se entrave assim notavelmente o progresso da ilustração. Por uso público da própria razão entendo aquele que qualquer um, enquanto erudito, dela faz perante o grande público do mundo letrado. Chamo uso privado aquele que alguém pode fazer da sua razão num certo cargo público ou função a ele confiado. Ora, em muitos assuntos que têm a ver com o interesse da comunidade, é necessário um certo mecanismo em virtude do qual alguns membros da comunidade se comportarão de um modo puramente passivo, com o propósito de, mediante uma unanimidade artificial, serem orientados pelo governo para fins públicos, ou de, pelo menos, serem impedidos de destruir tais fins. Neste caso, não é de certo permitido raciocinar, mas tem de se obedecer. Na medida, porém, em que esta parte da máquina se considera também como elemento de uma comunidade total e até da sociedade civil mundial, portanto, na qualidade de um erudito que se dirige por escrito a um público em entendimento genuíno, pode certamente raciocinar sem que assim sofram qualquer dano os negócios a que, em parte, como membro passivo, se encontra sujeito. Seria, pois, muito pernicioso se um oficial, a quem o seu superior ordenou algo, quisesse, em serviço, sofismar em voz alta acerca da inconveniência ou utilidade dessa ordem. Tem de obedecer, mas não se lhe pode impedir, de um modo justo, enquanto perito, fazer observações sobre os erros do serviço militar e expô-las ao seu público para que as julgue. O cidadão não pode recusar-se a pagar os impostos que lhe são exigidos.
e uma censura impertinente de tais obrigações, se por ele devem ser cumpridas, pode mesmo punir-se com um escândalo, que poderia causar uma insubordinação geral. Mas, apesar disso, não age contra o dever de um cidadão se, como erudito, ele expuser as suas ideias contra a inconveniência ou também a injustiça de tais prescrições. Do mesmo modo, um clérigo está obrigado a ensinar os instruendos de catecismo e a sua comunidade em conformidade com o símbolo da Igreja, a cujo serviço se encontra, pois ele foi admitido com esta condição. Mas, como erudito, tem plena liberdade e até a missão de participar ao público todos os seus pensamentos, cuidadosamente examinados e bem-intencionados, sobre o que de errôneo há naquele símbolo e as propostas para uma melhor regulamentação das matérias que respeitam a religião e a Igreja. Nada aqui existe que possa constituir um peso na consciência. Com efeito, o que ele ensina em virtude da sua função como ministro da Igreja expõe-no como algo em relação ao qual não tem o livre poder de ensinar segundo a sua opinião própria, mas está obrigado a expor segundo a prescrição e em nome de outrem. Dirá: a nossa Igreja ensina isto ou aquilo. São estes os argumentos comprovativos de que ela se serve. Em seguida, ele extrai toda a utilidade prática para a sua comunidade de preceitos que ele próprio não subscreveria com plena convicção, mas a cuja exposição se pode, no entanto, comprometer, porque não é de todo impossível que neles resida alguma verdade oculta. De qualquer modo, porém, não deve neles haver coisa alguma que se oponha à religião interior, pois se julgasse encontrar aí semelhante contradição, então não poderia, em consciência, desempenhar o seu ministério, teria de renunciar. Por conseguinte, o uso que um professor contratado faz da sua razão perante a sua comunidade é apenas um uso privado, porque ela, por maior que seja, é sempre apenas uma assembleia doméstica, e no tocante a tal uso, ele, como sacerdote, não é livre e também o não pode ser, porque exerce uma incumbência alheia. Em contrapartida, como erudito que, mediante escritos, fala a um público genuíno, a saber, ao mundo, por conseguinte, o clérigo, no uso público da sua razão, goza de uma liberdade ilimitada de se servir da própria razão e de falar em seu nome próprio. É, de fato, um absurdo que leva à perturbação dos absurdos, que os tutores do povo, em coisas espirituais, tenham de ser, por sua vez, menores. Mas não deveria uma sociedade de clérigos, por exemplo, uma assembleia eclesiástica ou uma venerável classes, como a si mesma se denomina entre os holandeses, estar autorizada, sob juramento, a comprometer-se entre si com um certo símbolo imutável, para, assim, se instituir uma interminável supertutela sobre cada um dos seus membros e, por meio deles, sobre o povo, e deste modo a eternizar? Digo, isso é de todo impossível. Semelhante contrato que decidiria excluir para sempre toda a ulterior ilustração do gênero humano é absolutamente nulo e sem validade, mesmo que fosse confirmado pela autoridade suprema, por parlamentos e pelos mais solenes tratados de paz. Uma época não se pode coligar e conjurar para colocar a seguinte num estado em que se tornará impossível a ampliação dos seus conhecimentos, sobretudo os mais urgentes, a purificação dos erros e, em geral, o avanço progressivo na ilustração. Isso seria um crime contra a natureza humana, cuja determinação original consiste justamente neste avanço. E os vindouros têm toda a legitimidade para recusar essas resoluções decretadas de um modo incompetente e criminoso. A pedra de toque de tudo o que se pode decretar como lei sobre um povo reside na pergunta: poderia um povo impor a si próprio essa lei? Seria, de certo, possível, na expectativa, por assim dizer, de uma lei melhor, por um determinado e curto prazo, para introduzir uma certa ordem. Ao mesmo tempo, facultar-se-ia a cada cidadão, em especial ao clérigo, na qualidade de erudito, fazer publicamente, isto é, por escritos, as suas observações sobre o que há de errôneo nas instituições anteriores.
Entretanto, a ordem introduzida continuaria em vigência, até que o discernimento da natureza de tais coisas se tivesse de tal modo difundido e testado publicamente, que os cidadãos, unindo as suas vozes, embora não todas, poderiam apresentar a sua proposta diante do trono a fim de protegerem as comunidades que, de acordo com o seu conceito do melhor discernimento, se teriam coadunado numa organização religiosa modificada, sem todavia impedir os que quisessem ater-se à antiga. Mas é de todo interdito coadunar-se numa constituição religiosa pertinaz, por ninguém posta publicamente em dúvida, mesmo só durante o tempo de vida de um homem, e deste modo aniquilar, por assim dizer, um período de tempo no progresso da humanidade, para o melhor e torná-lo infecundo e prejudicial para a posteridade. Um homem, para a sua pessoa, e mesmo então só por algum tempo, pode, no que lhe incumbe saber, adiar a ilustração, mas renunciar a ela, quer seja para si, quer ainda mais para a descendência, significa lesar e calcar aos pés o sagrado direito da humanidade. O que não é lícito a um povo decidir em relação a si mesmo, menos o pode ainda um monarca decidir sobre o povo, pois a sua autoridade legislativa assenta precisamente no fato de, na sua vontade, unificar a vontade conjunta do povo. Quando ele vê que toda a melhoria verdadeira ou presumida coincide com a ordem civil, pode então permitir que em tudo o mais os seus súditos façam por si mesmos o que julguem necessário fazer para a salvação de sua alma. Não é isso que lhe importa, mas compete-lhe obstar a que alguém impeça à força outrem de trabalhar segundo toda a sua capacidade na determinação e fomento da mesma. Constitui até um dano para a sua majestade imiscuir-se em tais assuntos, a honrar a inspeção do seu governo os escritos em que os seus súditos procuram classificar as suas ideias, quer quando ele faz isso a partir do seu discernimento superior, pelo que se sujeita à censura, César non est supra grammaticus. Traduzindo, César não está acima dos gramáticos, quer também e ainda mais quando rebaixa o seu poder supremo a ponto de, no seu estado, apoiar o despotismo espiritual de alguns tiranos contra os demais súditos. Se, pois, se fizer a pergunta, vivemos nós agora numa época esclarecida? A resposta é não. Mas vivemos numa época do iluminismo. Falta ainda muito para que os homens tomados em conjunto, da maneira como as coisas agora estão, se encontrem já numa situação ou nela se possam apenas vir a pôr em matéria de religião, se servirem bem e com segurança do seu próprio entendimento, sem a orientação de outrem. Temos apenas claros indícios de que se lhes abre agora o campo em que podem atuar livremente, e diminuem pouco a pouco os obstáculos à ilustração geral ou à saída dos homens da menoridade de que são culpados. Assim considerada, esta época é a época do Iluminismo, ou o século de Frederico, um príncipe que não acha indigno de si dizer que tem por dever nada prescrever aos homens em matéria de religião, mas deixar-lhes aí a plena liberdade, que, por conseguinte, recusa o arrogante nome de tolerância, é efetivamente esclarecido e merece ser encomiado pelo mundo grato e pela posteridade como aquele que pela primeira vez libertou o gênero humano da menoridade, pelo menos por parte do governo, e concedeu a cada qual a liberdade de se servir da própria razão em tudo o que é assunto da consciência. Sob o seu auspício, clérigos veneráveis podem, sem prejuízo do seu dever ministerial e na qualidade de eruditos, expor livre e publicamente ao mundo para que este examine os seus juízos e as suas ideias, que, aqui ou além, se afastam do símbolo admitido. Mas mais permitido é ainda a quem não está limitado por nenhum dever de ofício. Este espírito de liberdade difunde-se também no exterior, mesmo onde entra em conflito com obstáculos externos de um governo que, a si mesmo, se compreende mal. Com efeito, perante tal governo, brilha um exemplo de que, no seio da liberdade, não há o mínimo a recear pela ordem pública e pela unidade da comunidade. Os homens libertam-se pouco a pouco da brutalidade,
quando de nenhum modo se procura de propósito conservá-los nela. Apresentei o ponto central do iluminismo, a saída do homem da sua menoridade culpada, sobretudo nas coisas de religião, porque, em relação às artes e às ciências, os nossos governantes não têm interesse algum em exercer a tutela sobre os seus súditos. Por outro lado, a tutela religiosa, além de ser mais prejudicial, é também a mais desonrosa de todas. Mas o modo de pensar de um chefe de Estado, que favorece a primeira, vai ainda mais além e discerne que, mesmo no tocante à sua legislação, não há perigo em permitir aos seus súditos fazer uso público da sua própria razão e expor publicamente ao mundo as suas ideias, sobre a sua melhor formulação, inclusive por meio de uma ousada crítica da legislação que já existe. Um exemplo brilhante que temos é que nenhum monarca superou aquele que admiramos. Mas também só aquele que, já esclarecido, não receia as sombras e que, ao mesmo tempo, dispõe de um exército bem disciplinado e numeroso para garantir a ordem pública, pode dizer o que a um Estado livre não é permitido ousar. Raciocinai tanto quanto quiserdes, e sobre o que quiserdes, mas obedecei. Revela-se aqui um estranho e não esperado curso das coisas humanas, como, aliás, quando ele se considera em conjunto. Quase tudo nele é paradoxal. Um grau maior da liberdade civil afigura-se vantajoso para a liberdade do espírito do povo. E, no entanto, estabelece-lhe limites intransponíveis. Um grau menor cria-lhe, pelo contrário, o espaço para ela se alargar segundo toda a sua capacidade. Se a natureza, sob este duro invólucro, desenvolveu o germe de que delicadamente cuida, a saber, a tendência e a vocação para o pensamento livre, então ela atua também gradualmente sobre o modo do sentir do povo, pelo que este se tornará cada vez mais capaz de agir segundo a liberdade, e, por fim, até mesmo sobre os princípios do governo, que acha salutar para si próprio tratar o homem, que agora é mais do que uma máquina, segundo a sua dignidade. Königsberg, na Prússia, 30 de setembro de 1784. Immanuel Kant.